Olá, tudo bem? Olha só, hoje eu venho aqui abordar um tema que é muito relevante na gestão de negócios e que é algo que nós temos que praticar o tempo todo. Trata-se da negociação. E eu aqui até reforço dizendo que quando o não, a palavra não na negociação está fora de questão. Então, vamos viajar um pouquinho por esse tema que, como eu falei, muito relevante no mundo dos negócios. E negociação é algo que a gente faz o tempo todo, né, na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. E então é interessante sempre a gente estar muito, eu diria, preparado para passar pela negociação. E eu começo aqui, então, com uma frase que eu acho que retrata muito o que é o poder da negociação, que diz o seguinte, que nos negócios e na própria vida pessoal, muitas vezes a gente não tem o que merece, nós temos o que nós conseguimos negociar. Forte, né? Mas eu acho que ela traduz bem a realidade realmente da nossa vida, a influência da negociação na nossa vida. Quantas oportunidades nós deixamos de receber os benefícios, né? Porque não fomos bem-sucedidos nas negociações. Quantas tomadas de decisão foram equivocadas porque nós não conseguimos atingir os nossos objetivos nos processos de negociação. De novo, na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Então, é importante, de fato, a gente estar com esse tema muito presente na nossa mente, né? Nós, efetivamente, nós negociamos com nós mesmos, né? Tenho certeza que vocês já se pegaram algumas vezes negociando com vocês mesmos, né? A gente faz isso de forma natural, né? Muitas vezes a gente não percebe. Nós negociamos dentro do seio da nossa família, com o nosso cônjuge, né? Nós negociamos no seio da família mesmo, com os filhos, com os pais, com os irmãos, enfim, com a família que está sempre ao nosso redor, nós estamos sempre negociando, né? Simples coisas, às vezes, tomadas de decisão que queremos, temos que estar sempre negociando. Negociamos, de fato, no mundo profissional, e a negociação, ela sai, inclusive, dessa esfera, ela vai, inclusive, o que a gente acompanha muito aqui, negociações de nações, né, negociações de países, conflitos, etc., tudo passa por negociação, não é mesmo? Bem, a negociação, por princípio, ela parte de um ambiente de conflito. Conflito não significa discussão, guerra ou qualquer coisa do tipo. Conflito é duas pessoas com pontos de vista divergentes, com opiniões divergentes, com desejos divergentes. É óbvio que se nós não temos essa condição, essa situação, nós não temos que fazer negociações, né? Se todos querem as mesmas coisas em um determinado momento, você não precisa negociar, aquilo já é fluido, né? Mas, via de regra, na negociação, nós temos como princípio que alguém quer uma coisa, tem uma opinião, o outro tem outra. Então, partimos daí. E aí, óbvio, temos que fazer o trânsito da negociação para chegar num ambiente harmônico, num ambiente onde os dois lados estão satisfeitos, né? E nós não percebemos, mas nós seguimos nas nossas negociações pessoais, nós seguimos uma rotina, né, que estabelece automaticamente um método
né, a estratégia que nós vamos usar, nós nos preparamos via de regra, sempre que é possível, né, e aí atuamos. Falando na vida profissional, isso acontece de forma mais, ou pelo menos deveria acontecer, de forma mais efetiva. Ou seja, se nós vamos sentar para negociar com alguém, com o cliente, com o superior, com um subordinado, com os pares, enfim, com um fornecedor, todas as vezes que nós temos que sentar para negociar, nós deveríamos passar aqui por estabelecer uma metodologia, uma estratégia, se preparar e aí ir para o campo e atuar. Esse é muito resumido, mas esse é o ciclo que a gente deveria sempre seguir. E que eu, na minha experiência pessoal, trabalhando com empresas globais, tive que fazer várias negociações complexas que a gente tem que enfrentar, né? E que, seguindo um pouco essa receita do bolo, na grande maioria das vezes, nós temos sucesso, né? Nós atingimos uma alternativa, uma solução harmônica. Não significa que, quando sentamos para negociar, aquilo que desejamos é o que nós atingimos. Muitas vezes nós temos um campo aqui de flexibilidade para poder atender. E note que isso, de novo, serve para tudo, né? Você vai entrar numa concessionária para negociar a compra de um carro, esses 4 tópicos. Você vai fazer uma negociação na família onde passar as férias, um quer um lugar, o outro quer outro, passa por essas etapas. Enfim, e no trabalho, na área profissional, não é diferente. Eu diria até que deve ser bem acentuada essa agenda, né, de método, estratégia, preparação e atuação. Bem, dentro de um processo de negociação, né, no âmbito profissional, nós vamos sempre estar diante de um ambiente de negociação. E esse ambiente de negociação, ele recebe influências e nós precisamos estar atento a elas, né? Então, aqui nós estamos falando aqui do perfil do negociador, por exemplo. É um capítulo, não vai aqui explorar isso nesse momento. A ideia é só dizer o seguinte, que o perfil do negociador é algo importantíssimo. E quem estuda comportamento humano sabe as diferenças, e eu vou trazer aqui um capítulo à parte para abordar esse tema, sabe quais são as influências a depender do perfil do negociador. Então, muito atento a isso. Nós temos aí os perfis dentro de quadrantes, é bom saber com quem você está negociando, qual é o perfil desse negociador, e, lógico, é importantíssimo saber o seu perfil. Muitas vezes as pessoas não sabem qual é o seu perfil e elas, óbvio, atuam de forma espontânea, natural, sem conhecer exatamente qual que é o seu perfil. As técnicas de negociação, e aqui também não vou aprofundar, são várias técnicas de negociação, tem muita literatura a respeito, que eu adoro muito, estudo muito esse tema, porque, como nós vimos lá no início, o que nós conseguimos negociar com sucesso é que determina onde nós estamos e para onde vamos. Então, é importante conhecer as técnicas, porque ela tem mão dupla, né? O domínio do assunto, pessoal, sem comentários, né? Sentar para fazer uma negociação sem saber exatamente do que nós estamos negociando, quais são as variáveis dessa negociação, é praticamente pedir para ser derrotado na mesa de negociação. Entender um pouquinho as concessões, até onde você pode ir, então é importante estabelecer isso antes de sentar para negociar. Aonde você pode ceder? O fluxo do poder, muitas vezes a pessoa que você está sentada
você está sentado lá para negociar, não é a pessoa que efetivamente vai decidir. Então é importante conhecer o fluxo do poder, de onde vem a tomada de decisão final, né? Isso é elemento-chave, né? Os níveis de interesse de cada um, níveis de interesse, ou seja, o que faz com que aquela pessoa deseje aquele determinado resultado quando está sentado na sua frente negociando. As habilidades interpessoais dos interlocutores, né, das pessoas que estão negociando, a credibilidade das pessoas que estão negociando é fundamental, né? Imagina você sentar para negociar com alguém que, embora feche a negociação ali, você não sabe se aquilo vai ser cumprido ou não. As estratégias, como a gente comentou, importantíssimo, e qual é o cenário. Quando eu falo aqui cenário, obviamente é o que tem de fatores externos que podem influenciar na sua negociação aqui dentro da esfera profissional, como é que está a economia do país, a economia global, se tem fornecedores ou não para atender aquela determinada necessidade, fatores financeiros, etc. Então, todos esses pontos são importantes para a gente se preparar para esse processo de negociação. Então, é bom a gente entender que tem esse grupo de fatores que a gente vai precisar considerar. Também a gente tem que levar em conta o que exatamente aumenta as chances de obter sucesso na negociação, né? Invariavelmente, um negociador bem preparado é praticamente uma negociação bem-sucedida. Óbvio que tem uma série de outros fatores, mas quando você se prepara com as argumentações ideais, aprofundando o assunto, sabendo quais são os pontos vulneráveis do teu interlocutor, quais são as necessidades, etc., é óbvio que você vai ter sempre uma vantagem na argumentação, na contra-argumentação. Mas eu vou chamar a atenção aqui para alguns outros pontos. Primeiro, conhecer o seu interlocutor direto e indireto. Volto sempre a dizer. É importante, primeiro, saber qual é o perfil do seu negociador. Se ele é um perfil mais ativo, se ele é um perfil mais passivo, se ele é voltado a quantificar o tema, se ele é mais emocional, enfim. Aqui, de novo, perfil comportamental, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas é importante saber que há perfis diversos e para cada perfil a maneira de abordar é diferente. Por isso que é importante conhecer o perfil do direto e também do interlocutor indireto, pessoal. De novo, muitas vezes, quem está tomando a decisão está em outros níveis e não está na sua frente. Então, isso pode mudar completamente o jogo, né? Conheça os interesses envolvidos, se é uma necessidade primária, se é algo que pode ser, de alguma maneira, contornado e não ter necessidade, se você é o único que está ali oferecendo aquilo, né, negociando aquele tema. Todo esse detalhamento ele vai permitir você ter maior poder de argumentação e, obviamente, de conclusão do seu negócio, né, da sua negociação. Empatia. Empatia é fundamental, né? Você criar um ambiente de empatia, de ser agradável a comunicação, embora muitas vezes a negociação não é agradável, mas a empatia entre os interlocutores faz fluir a negociação. Então, é importante criar empatia. A comunicação assertiva, e aqui eu faço uma observação, porque é importantíssimo, importantíssimo, 2 fatores na comunicação assertiva. Primeiro, perguntas
poderosas, perguntas poderosas. Segundo, escuta atenta. Perguntas poderosas, pessoal, é quando você começa a explorar, através de perguntas, detalhes que vão te ajudar a fechar essa negociação de forma positiva. Então, por isso que eu chamo de perguntas poderosas, porque são a partir das respostas dessas perguntas é que você consegue construir um quadro e entender se você tem mais poder na negociação ou menos poder na negociação. Mas mais do que fazer uma pergunta poderosa, nós precisamos ter a escuta atenta, porque a escuta atenta permite você ouvir o que o interlocutor está colocando na mesa, pensar os pontos que ele vai manifestar inconscientemente que vão te ajudar na argumentação. Inúmeros casos, pessoal, eu enfrentei com negociações pesadas, nível de direção, negociações pesadas, onde eu cheguei fragilizado na negociação e, através do processo de negociação, fazendo essas perguntas poderosas e ouvido, escuta atenta, opa, aqui tem um detalhe que ele deixou escapar, que eu estou exclusivo. Opa, aqui o prazo para entrega é fundamental para ele e eu tenho esse prazo. E ele está dizendo que a concorrência não tem. Ele vai soltando, né? O interlocutor vai soltando, e a mesma coisa serve para nós, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com o que falamos. E o grande ponto aqui é: faço as perguntas poderosas, capto as respostas, reestruturo, tudo isso em tempo real, sem passar, obviamente, para o cliente dicas que vão me colocar numa situação de fragilidade. Então, comunicação assertiva. Estabeleça os limites também, as tolerâncias para a negociação. Olha, é muito comum, muitas vezes, num processo de negociação, os interlocutores vão com as suas posições rígidas, e aqui não sai absolutamente nada. Então, é importante você ir com o seu objetivo, mas já ter na sua mão qual é o grau de tolerância que você vai ter, qual é o espaço que você tem para recuar e ceder. Caso contrário, grande a chance de você sair frustrado ou, muitas vezes, não fechar o negócio, né? O outro ponto importante é sair da zona cinza. O que eu chamo de zona cinza? É quando você chega num estágio da negociação que está no impasse esse que não avança. Nesse momento, eu recomendo que, muitas vezes, até que a gente interrompa a negociação. Interrompa a negociação. Pode ser estranho, mas muitas vezes, se você fica nessa zona cinza e não avança, a probabilidade de desgastar o processo negocial é grande e você não chegar a um final feliz. Então, muitas vezes, quando eu falo interromper, não significa parar de negociar. Eu digo dar uma pausa, quebra aquela sequência, fala de outra coisa, vai tomar um café, pede para voltar num outro momento, quebra aquele ambiente de zona cinza e volta aí com outro ambiente, né? Com uma outra atmosfera, e com isso vai te ajudar a chegar no teu resultado. E, por último, né, a negociação é muito importante. Na negociação é muito importante conhecer o seu, que eu chamo de MAN, a sua, né, melhor alternativa de negociação. A melhor alternativa de negociação. Ou seja, eu vou fazer essa negociação, consigo chegar nesse ponto aqui e fechar. Então, essa é a minha melhor alternativa de negociação. Isso é importante você ter na mão para poder concluir o processo. Bem, aqui eu poderia trazer uma série de exemplos meus, pessoais, negociando aí pelo Brasil e pelo mundo, projetos de grande porte, mas eu gostaria, na verdade, aqui de fazer uma descrição
de um case, né, de um caso bastante simples, singelo, mas muito representativo, muito importante, eu diria. Que é essa, vamos chamar aqui de fábula, tá? Vou botar o nome de fábula. Então, segue comigo essa sequência aqui. Duas irmãs, as duas foram para a cozinha da casa e foram buscar as duas uma laranja. E chegaram lá, na verdade, de fato, só tinha uma laranja na cesta de frutas e as duas queriam aquela laranja. Então elas começaram a negociar e o clima foi esquentando, foi aumentando a temperatura e entraram para uma discussão, porque cada uma delas queria absolutamente a laranja. Então chegaram a começar a discussão. Num dado instante, o pai das duas chega na cozinha, vê aquela discussão entre as duas irmãs, quase se pegando, e aí ele resolve tentar intermediar essa negociação. E aí, bom, o que vocês estão querendo? Não, eu quero a laranja, não, eu também quero a laranja, essa laranja é minha, não, eu cheguei primeiro, aquela coisa toda. E o pai, para poder resolver o problema, falou, bom, isso aqui é simples, me dá aqui uma faca, me dá aqui a laranja, eu vou cortar a laranja rigorosamente no meio para não gerar problema para nenhuma das duas, cada uma de vocês sai com meia laranja. E assim ele fez, marcou direitinho, cortou a laranja no meio, entregou metade para uma, metade para outra. Problema resolvido, pessoal? Mais ou menos. E aqui que vem a fábula, ou a parábola. Uma delas pegou a sua meia laranja, descascou cuidadosamente essa meia laranja, pegou a casca e o bagaço da laranja, né, o corpo da laranja, ela jogou fora. Por quê? Porque ela queria fazer um doce de laranja com a casca. A outra irmã, do outro lado, pegou aquela meia laranja, espremeu num copo, pegou o bagaço com casca e tudo, jogou fora e tomou aquele meio copo ou meia porção de laranja. Bom, aqui não preciso dizer dessa fábula qual é o resultado. O fato de, primeiro, delas não terem se comunicado sobre o que cada um gostaria de fazer, cada uma delas gostaria de fazer com a laranja, já foi uma perda. O pai, tentando ser um facilitador da negociação, também não se atentou sobre qual era o destino dessa laranja, para que cada uma delas queria aquela laranja. Caso assim fizesse, os três iriam perceber que uma iria ter 100% da casca da laranja e a outra teria 100% do suco da laranja. Note, por conta disso, as duas saíram perdendo. E aqui fica muito latente, muito forte, que não houve aqui perguntas poderosas e muito menos uma escuta atenta. O ambiente de negociação foi prejudicado por falta desses fatores, né? Não houve, inclusive, por parte do pai que foi lá intermediar, né? Então, põe isso na sua memória, porque quando você estiver negociando, você pode lembrar desses detalhes dessa fábula. Tá? Bem, eu diria o seguinte, né? Falando um pouquinho de negociação. A negociação, ela é um dom. Podemos dizer que ela é um dom. Ela é uma ciência, né? Olha, eu posso dizer também que é uma ciência. A negociação é uma arte. Eu diria que também é, né? Mas, acima de tudo, a negociação é um conjunto de habilidades, né, de competências, de habilidades que formam todo o ambiente de negociação de sucesso, né? Então, eu diria, pessoal, que esse processo de negociação passa por esses princípios que a gente abordou aqui, por essas dicas de preparação, né, do ambiente, e imagino que com isso
aumenta-se muito a chance de sucesso da negociação. Bem, eu aqui encerro a minha singela apresentação. Estou à disposição aqui no direct para abordar esse tema que amo tanto, né? Porque faço isso há muitos anos, né, em grandes corporações no Brasil e fora do Brasil. E então aqui é um tema que eu tenho muito prazer em abordar, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, enfim, tem aqui os meus contatos, vocês podem me contatar no direct, tá bom? Eu venho mais proximamente com outros temas, inclusive esse dos perfis dos negociadores, que eu acho que é importante você ter essas chavinhas também contigo, tá bom? Até mais.